Bom dia a todos, todas e todes. Brasil, hoje a gente vai falar sobre linguagem neutra. Por que a esquerda tenta controlar a nossa maneira de falar, depois a maneira de pensar, depois a maneira como vivemos. Bem, a gente vem tendo no mundo uma revolução linguística que é a linguagem neutra. Cada vez mais sendo presente na cultura, na música, nos filmes, nas narrações esportivas, inclusive tivemos casos, e vem tendo aí o seu papel muito presente nas universidades, né? Em escolas até mesmo. Eu já tive casos, presenciei casos sobre professores usando linguagem neutra dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, o que é um absurdo. A linguagem neutra, além de ser completamente equivocada, além de ser gramaticalmente errada, ela tem um propósito um tanto quanto controverso. Então vamos lá, vamos explicar. Por que a linguagem neutra é uma coisa ruim? Por que a linguagem neutra é errada? Pelo seguinte fator: a língua portuguesa, diferente das outras línguas, ela é uma língua muito difícil de ser falada. A gente mal sabe falar, mal sabe escrever, e agora quer trazer uma nova linguagem neutra pra gente ainda mais dificultar a nossa vida. Mas bom, é o seguinte: ao contrário de outros lugares, onde a última letra que define o gênero da palavra, se é feminino ou masculino, o Brasil não. O que define o gênero na nossa língua é o artigo. Aí, de uma maneira, eu vou falando um pouco chatinho, mas é realmente para vocês entenderem. O que define o gênero da palavra é o artigo antes da palavra. Ou seja, quando a gente fala a flor, termina em o, certo? Flor. Mas não é masculino. Por quê? Porque é a flor. É a alface. O artigo que precede a palavra. Quando a gente tem elefante, termina em e. É neutro? Não, é o elefante. Veja como muitas palavras que a gente tem que terminam com a não são sempre femininos. Por exemplo, pijama termina com a, mas é o pijama. Estudante, por exemplo, pode ser a estudante ou o estudante, a presidente ou o presidente, né? Sempre a gente tem a definição da palavra com o artigo que precede essa palavra. E uma das maiores características da linguagem neutra é mudar o final da palavra somente. Então a gente fala bom dia a todes, em vez de todos ou todas, é todes. A gente tem alunes, em vez de alunas e alunos. E eles falam, então, que a língua portuguesa ela é sexista e até mesmo racista. Veja bem como eles atacam a língua portuguesa e começam a querer transformar ela. E eu, inclusive, assisti um vídeo muito engraçado que ela fala o seguinte: a gramática, ela tem que sempre servir a população, né? A língua é viva, eles gostam de falar esse termo. Sim, a língua é viva. Antes a gente falava voz, me, se, e hoje a gente fala você. Por quê? Porque as pessoas começaram a gradualmente e a maioria começou a falar desse jeito. Logo a língua aí evoluiu, mudou com o tempo. Só que o que eles querem fazer não é uma movimentação natural. Não, eles querem impor a linguagem neutra em escolas, em séries, em filmes, novelas, noticiário, no seu dia a dia. Veja bem, não é que é uma coisa viva, natural. A língua não é viva e natural. O que eles querem dizer é a língua vai ser imposta, a linguagem neutra vai ser imposta na sociedade. É uma imposição linguística. E eles comentam inclusive o seguinte: o homem, ele sempre vem primeiro. Se você tiver um grupo de milhões de mulheres com um homem, são todos e não todas. Ou seja, o homem é melhor do que a mulher. Eles falam isso. Só que isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque a gente, além de ter coletivos femininos, por exemplo, a galera, a gente tem as pessoas. Gente, as pessoas pode ter só homem. Só que você fala as pessoas. E nem por isso que o homem está se sentindo excluído da sociedade. A galera. Gente, a galera, eu sei que é um termo um pouco mais informal, só que a galera, você está falando no feminino, só que você pode se referir a somente homens também. Então já nesse argumento, o plural não é que ele é masculino, é que na evolução do latim para o português, a gente teve coletivo para o masculino também. Por quê? Porque o masculino se tornou neutro. Quando ele está no coletivo ou em alguns adjetivos, etc., ele é neutro em alguns casos.
a gente só tem desinência feminina. Por quê? Porque a marcação de gênero é somente feminina. Esse vídeo é um pouco mais complexo, mas para vocês entenderem realmente, a linguagem neutra ela tem como princípio libertar e valorizar quem está à margem da sociedade, ou seja, os excluídos, né, que eles gostam de falar. Os LGBTQIA+, vão ser incluídos na língua, porque alguns se sentem excluídos, porque não tem gênero, logo eles não se sentem incluídos na língua. Olha a dificuldade que eles estão trazendo para o nosso cotidiano. Só que eles esquecem que para as pessoas que têm deficiência visual, para as pessoas que têm deficiência na fala, para as pessoas que têm deficiência, por exemplo, auditiva, não conseguem entender, mudos, né? Eles não conseguem compreender como que é a linguagem neutra. Eles estão sendo excluídos. As pessoas que não enxergam, que leem braille, não conseguem entender muito bem também. Como que vai mudar toda essa gama de língua por menos de 1% da população que se sente excluído? Vocês acham realmente que é uma movimentação natural? Não, é uma imposição. Assim como a gente fala, essa imposição linguística é ruim, é errada, é equivocada. Muitos nem têm estudo, não têm base gramatical. Eu gosto muito da Cíntia Chagas. Caso esse vídeo chegue em você, foi um prazer te conhecer. Acompanho muito o seu trabalho. Cíntia Chagas, ela tem vídeos e vídeos comentando sobre a linguagem neutra. E ela fala, é errado, não é para acontecer, não é uma coisa natural, não é uma coisa eficiente. A gente tem arroba como sendo utilizado, por exemplo, aquele lema, né, do Todos por um Brasil Melhor, que é o que está sendo utilizado pelo PT na campanha, com um arroba. Gente, o que é isso? A gente vai começar a escrever com arroba, com X. Eu sei que não utilizam mais esse X, mas o arroba parece que voltou, né? Parece que voltou pra moda. Uma hora eles usam uma coisa, outra hora eles usam outra, depende. Que língua é essa, gente? Isso não é uma língua. Se fosse ainda um meio de comunicação só deles, igual a língua do I, língua do P, que a gente brinca, né, de falar, ainda tudo bem. Agora o que eles querem fazer é impor para aquelas pessoas que sequer usam isso. Gente, tem gente sendo presa e demitida porque se recusa a usar esses termos linguísticos se referindo às pessoas. Olha que absurdo a gente chegou. Eles estão controlando a maneira de você falar. E qual que é o problema dessa proposta de linguagem neutra? Que já chegou na Câmara, que já chegou nas escolas, que já chegou nas universidades. Mas fala se alguém está falando nisso no jornal. Fala se alguém está questionando isso no jornal. Não estão. Por quê? Porque imagina uma senhora, por exemplo, a sua avó, a sua tia, né? A tia da maisena, por exemplo, da maionese, do churrasco. Pergunta pra ela, você sabe o que é linguagem neutra? Ela não sabe. E muitos levam na brincadeira. Quando começou a ideia da linguagem neutra no Brasil, muitos levaram na brincadeira. E o problema foi esse. Agora ela se imposta da nossa sociedade cultural e da educação em si, das universidades em si. Eu vou fazer em breve também um vídeo falando a linguagem é racista? Você acha que sim, você acha que não? Comenta aí nos comentários. Cuidado com você comentar, porque você vai ter que assistir o próximo vídeo, tá bom? Então, Brasil, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Esse vídeo ele completa aí, ele pode até iniciar uma gama de vídeos falando exatamente sobre essa imposição que o ativismo LGBT e que a ideologia de gênero vem tentando impor na nossa sociedade. Então, compartilha esse vídeo, dá um like, comenta aí, etc. Muito obrigado, Brasil. Adam aqui.